tarde, boa noite, onde estiverem. Este é o primeiro vídeo, o primeiro lançamento do vídeo do canal Academia Lucas Lavo. Este canal foi batizado para Academia Lucas Lavo e pronto, porque na verdade foi pensado o nome, porque a missão, a nossa visão, os nossos objetivos já foram partilhados neste canal e não tenho dúvidas que o nome esteja enquadrado com base nos conteúdos que vão ser apresentados neste canal. Vamos lançar temporariamente, claro, com uma sequência relativamente maior para podermos partilhar os conteúdos relacionados à pesquisa científica, não é? Eu sou Lucas Lavo, sou docente universitário e eu tenho feito algumas pesquisas na área de geologia, principalmente na área de geologia marinha e costeira e também na área de oceanografia física. Também tenho feito pesquisas na área de educação e vocês podem pesquisar nos motores de busca, o Google Académico, o ResearchGate, entre outros motores de busca que vocês podem me achar. E pronto, e por essa iniciativa, por saber que o pessoal não só em Moçambique, não só na região da SADC, e também em África e talvez nos PALOP, podem precisar de tanto consultar o que nós vamos partilhar neste canal. Pronto, então, qual é o objetivo principal deste canal? O objetivo principal deste canal vamos fortalecer as competências dos investigadores e estudantes na elaboração dos artigos científicos. E não só artigos científicos, mas também tanto monografias, as dissertações e teses, entre outros documentos académicos que podem ser publicados em revistas internacionais. Então, este é o nosso objetivo principal. Podemos também, e vamos neste canal, partilhar de forma específica, não é? As experiências, né, práticas na publicação de artigos científicos ou documentos científicos e vamos também descrever a experiência concreta desde a ideia inicial até a publicação de um artigo científico. E também vamos relatar o percurso, as estratégias, os desafios de uma publicação científica. E essas coisas são importantes quando são partilhadas por uma pessoa que já tem uma experiência, já tem umas publicações a nível internacional, com uma audiência já mais ou menos considerável, e por isso mesmo é importante entendermos qual foi o percurso, quais são as estratégias que foram seguidas e quais são os desafios que foram encontrados. E vamos apresentar as lições do processo, no processo de reedição ou redigir e submeter artigos científicos nas revistas científicas. Este é um processo que é praticamente fácil, mas às vezes nós precisamos ouvir alguém como que isto acontece, porque muitos dos estudantes, quando terminam, por exemplo, de fazer o seu trabalho científico, eles entregam aos seus supervisores para fazer a submissão. Então, talvez com essa experiência vocês vão tentar fazer de maneira particular ou sozinhos, não é? E vamos destacar erros comuns, boas práticas e dicas para jovens investigadores que estão a tentar começar a pesquisar ou publicar artigos científicos. Tem muitos estudantes que estão na graduação, outros já têm no mestrado, que pronto, eles cometem erros, não é? Na investigação, e esses erros vamos debater, discutir, para chegarmos a um meio termo de como contornar isto, não é? Vamos apontar fatores que auxiliam a incrementar a produção científica. A produção científica ela só ocorre, o incremento desta produção só ocorre quando nós tivermos um financiamento, temos que ter uma motivação. Se nós descobrimos um problema que é geral e depois devem aparecer contribuições de respostas, tanto para solucionar este problema, significa que nós precisamos de um investimento tanto pessoal, também um investimento financeiro, ou seja, em termos de dinheiro. Nós precisamos disto tudo para podermos aumentar a nossa publicação científica, e não só
não podemos parar para os docentes, não podemos parar de supervisionar os trabalhos e supervisionar com rigor, porque no final é um tempo que nós perdemos em supervisionar uma monografia e no final nós temos que publicar esse trabalho em alguma plataforma. E se for científica, melhor ainda, porque é um documento oficial, é o primeiro livro que um estudante de graduação faz. No mestrado já o assunto é um pouco diferente, na tese também, que é o doutoramento, o assunto também é um pouco diferente, as exigências são um pouco diferenciadas. No mestrado, em algumas universidades exigem um artigo submetido e um publicado, em outras universidades, no doutoramento, pede-se no mínimo 2 artigos científicos publicados. Então, o nível de exigência vai depender de cada universidade em que isto tem se colocado em prática, não é? Então, já que o objetivo é falarmos da pesquisa, então temos que definir o que é uma pesquisa. Senão vamos aqui falar só do canal, enquanto precisamos também de abordar o que nos levou a abrir este canal para a partilha de conhecimento científico, não é? Então, segundo o Gil já em 2002, ele já definia a pesquisa como sendo um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Ou seja, a pesquisa inicia com o problema a ser resolvido e finaliza com a apresentação dos resultados e da conclusão. Então, este é o fluxo de como se faz a pesquisa. Primeiro, vamos tentar identificar um problema que seja social, e depois vamos finalizar com a apresentação dos resultados e a conclusão. Mas para isso nós precisamos de um instrumento de pesquisa, um instrumento importante, que é o coração da pesquisa, que é o método. O método, no caso, vai ser um conjunto de procedimentos organizados, lógicos e racionais. Então, uma pesquisa científica sempre vai nos exigir um método, e este método deve ser claro, coerente, consistente, e deve ser aceito também no meio dos outros pesquisadores da área em que nós estamos a pesquisar. Okay? Então, como nós dissemos que precisamos identificar um problema, agora a questão é como identificar um problema, na verdade, porque talvez tenha alguma dica de como identificar esse problema. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é ler. Todo mundo vai dizer que tens que ler. Sim, nós vamos ler. Mas o que vamos ler? Onde vamos ler? Qual é a sequência, qual é o fluxo da informação que vamos seguir para descobrirmos que realmente o problema que nós queremos pesquisar, conforme a definição de Gil, é cientificamente justificado, e nós precisamos colocar a mão na massa, precisamos do dinheiro, precisamos de financiamento, precisamos de investir o nosso tempo nessa pesquisa para dar uma solução. Então, o fluxo, faz-se de uma maneira muito simples, que é virar a pirâmide, né, de cima para baixo. No caso, a primeira coisa que se faz é fazer sim a leitura, que vamos fazer, vamos apresentar um contexto, quais são as tendências, né, daquele tópico, não é? A nível mundial, continental, regional e talvez no local onde nós queremos realizar o estudo. E depois vamos tentar descobrir quais são os desafios. No caso, vai ser um conjunto de procedimentos organizados, lógicos e racionais. Então, uma pesquisa científica sempre vai nos exigir um método, e este método deve ser claro, coerente, consistente, e deve ser aceito também no meio dos outros pesquisadores da área em que nós estamos a pesquisar. Okay? Então, como nós dissemos que precisamos identificar um problema, agora a questão é como identificar um problema, na verdade, porque talvez tenha alguma dica de como identificar esse problema. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é ler. Todo mundo vai dizer que tens que ler. Sim, nós vamos ler. Mas o que vamos ler? Onde vamos ler? Qual é a sequência, qual é o fluxo da informação que vamos seguir para descobrirmos que realmente o problema que nós queremos pesquisar, conforme a definição de Gil, é cientificamente justificado, e nós precisamos colocar a mão na massa, precisamos do dinheiro, precisamos de financiamento, precisamos de
investir o nosso tempo nessa pesquisa para dar uma solução. Então, o fluxo, faz-se de uma maneira muito simples, que é virar a pirâmide, né, de cima para baixo. No caso, a primeira coisa que se faz é fazer sim a leitura, que vamos fazer, vamos apresentar um contexto, quais são as tendências, né, daquele tópico, não é? A nível mundial, continental, regional e talvez no local onde nós queremos realizar o estudo. E depois vamos tentar descobrir quais são os desafios, né, naquele tópico, ou seja, onde está inserido o nosso tópico, naquela área onde está inserido o nosso tópico que nós queremos pesquisar. E depois o que nós vamos fazer é, vamos descobrir o que está sendo feito, né, onde está sendo feito, não é? E depois vamos apresentar os prós, contras, não é? E também quais são as lições aprendidas do que está sendo feito. E depois disto, facilmente vamos encontrar a lacuna, e as lacunas, ou a lacuna que nós vamos nos propor a preencher ou contribuir para fechar. E existem, no caso, de maneira geral, 8 lacunas. Essas 8 lacunas uma delas é a lacuna de conhecimento, né? Então temos a lacuna de conhecimento, é a primeira lacuna. A segunda lacuna é a lacuna de evidência, e a terceira lacuna nós temos a lacuna metodológica. E também a quarta lacuna que nós temos é uma lacuna empírica, ok? E depois temos a lacuna da desconexão entre a prática e o conhecimento, né? A lacuna da operacionalidade do conhecimento que nós adquirimos, que é um dos grandes desafios que nós temos agora, porque agora se coloca mais o saber fazer. Mas tem que saber fazer com base no conhecimento. Quando há desconexão, você tem um conhecimento, mas não sabe fazer, então é esse tipo de lacuna que está na quinta posição. E na sexta posição que nós temos é uma lacuna teórica, quer dizer, nós não temos a teoria suficiente que pode explicar, ou seja, pode até existir, mas a explicação é inadequada para o tópico que nós escolhemos para estudar. E depois temos a coluna tanto da representação populacional de uma determinada área geográfica, ou então também pode ser numa determinada região, uma determinada região que já tinha dito isto. E para fechar, nós temos a lacuna de dados. Quando não tem dados sobre o nosso tópico, ou praticamente são insuficientes para poder explicar a pesquisa que nós pretendemos realizar. E pronto, essa lógica de apresentar 8 lacunas parece razoável. E se eu passei muito rápido, e depois podemos recapitular aqui. As lacunas são 8, mas elas estão organizadas de maneira também como a pirâmide agora normal. A pirâmide anterior nós dissemos que é virada de cima para baixo, né? Significa que não é uma pirâmide em que a base está no top, né? E a parte superior da nossa pirâmide está embaixo, né? É assim como se faz numa introdução. E porque se for um texto corrido, aí nós descobrimos de maneira mais fácil quais são as tendências atuais, e como que justificamos que nós temos que realizar este estudo, e ali como que nós descobrimos o problema, né? E depois do questionamento que sai do problema, nós apresentamos as hipóteses, né? E pronto, e depois vamos trazer aqui também os conteúdos relacionados às hipóteses, porque há uma tendência de se confundir que há pesquisas que não podem levar a pesquisa, não podem levar a hipótese, mas depois vamos ver se realmente é isto que deve ser feito, não é? E no final nós apresentamos objetivos. Essa é a sequência, essa pirâmide então virada de cima para baixo. Agora, as lacunas, elas estão numa pirâmide normal, como se fosse a taxonomia de Bloom, do mais baixo ao mais alto. Então, eu vou apresentar aqui as lacunas que eu apresentei, são 8, e elas estão representadas da seguinte maneira.
A primeira lacuna que nós vimos é a lacuna teórica, não é? A lacuna teórica, que é de baixo para cima, eu vou apresentar aqui, é uma lacuna na compreensão teórica ou na estrutura conceitual de um tópico específico, né? Então, esta é a base, é o conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, então podemos trabalhar nisto e pronto, avançar com a nossa pesquisa. E esse tipo de pesquisa geralmente é para, pronto, não vamos dizer que para graduação. Todo mundo até pode juntar 2, 3, 4 lacunas, duas no caso, né? 2, 3, 4 lacunas para poder fazer o seu estudo. Agora, se encontrar muitas lacunas, claramente que vai ser difícil, porque você não pode apresentar 2 problemas em simultâneo, aí fica muito complicado, né? Então, no segundo nível, nós encontramos uma lacuna na representação de grupos ou dados demográficos específicos dentro dos estudos. E a terceira lacuna, uma lacuna nos métodos ou abordagens utilizados em pesquisas anteriores. Significa que os métodos utilizados anteriormente não fazem cobertura, não é? Daquilo que é o nosso tópico de pesquisa. E depois temos a lacuna em que os estudos ou dados empíricos são insuficientes dentro de uma determinada área de investigação. E estamos a seguir, né, a subir na nossa pirâmide. E temos a outra lacuna, que é uma lacuna de compreensão prática e aplicação do conhecimento teórico em contextos do mundo real, que é o que nós já tínhamos dito. E temos a outra, a penúltima no caso, é falta de compreensão ou informação sobre um assunto específico. E para fechar, nós temos a lacuna, que é a falta de dados disponíveis que evidenciam ou a falta de dados disponíveis ou de evidências empíricas dentro de um campo específico de estudo. Então, geralmente, quando as pessoas vão fazer estudos, talvez de mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, então eles escolhem uma dessas lacunas, a mais usada talvez para não cometermos o erro de darmos especificamente quais são as lacunas que são mais usadas. Vocês podem muito bem consultar muitas das publicações que são feitas na vossa área e verificar qual é que é mais usada para pesquisa. É chegado até aqui. Muito obrigado e vamos para o nosso próximo vídeo. E não se esqueçam de se subscrever, porque nós precisamos de mais subscrições.